No dia 10 de novembro, a FTX Exchange, a terceira maior corretora de criptomoedas, decretou falência nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Será que é o fim das criptomoedas? Será que nunca mais vai recuperar o valor que já teve? Será que vai cair mais? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, lembre de se inscrever no canal e marcar o joinha aí se gostar do vídeo. Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e um dos sócios fundadores aqui da Musa Capital. Mas vamos lá. Então, será que a falência da terceira maior corretora de criptomoedas do mundo sinaliza, decreta o fim das criptomoedas, o fim da tecnologia do blockchain? Na verdade, não, né? A gente já viu isso acontecer em outras vezes, né? Lógico, um grande player, assim, o terceira maior corretora de criptomoedas vira falência é uma questão muito preocupante. Mas isso foi por conta de uma fraude, certo? Então, a corretagem que era feita através dessa corretora, na verdade, estava indo para determinados fundos mútuos. Ou seja, tinha uma fraude ali, uma espécie de pirâmide financeira. E se a gente puxar na história do mercado financeiro, na história das finanças, sempre existiram fraudes, sempre existiram pirâmides financeiras e nas criptomoedas não é diferente. Então, todos os anos, né, desde a criação do Bitcoin, provavelmente, a gente viu inúmeros casos de fraudes e questões nesse sentido. Inclusive, aqui no Brasil aconteceram várias, né? Mas isso não invalida a validade, né, da tecnologia, ou seja, a possibilidade que existe com Bitcoin, Ethereum, a questão da programação das finanças, né, a programação das operações, a possibilidade de transações em tempo real, na velocidade da internet, a descentralização das finanças, ou seja, o DeFi, que é os principais diferenciais dessa tecnologia. A questão da FTX ter falido e das criptomoedas estarem caindo mais de 60% no ano não quer dizer que seja o fim dessa tecnologia, não quer dizer que seja um colapso de fato da tecnologia do blockchain especificamente e das criptomoedas em geral, certo? Mas essa queda, né, que a gente viu ao longo do ano, né, de mais de 60%. Então o Bitcoin caiu ali próximo de 66% até hoje, né, o dia que eu gravo esse vídeo. O Ethereum caiu mais de 68% e depois desse escândalo aí, só depois desse escândalo da FTX, né, no mesmo dia ali, ambos caíram 20%, já recuperaram os 10%, mas na data ali que ocorreu o escândalo eles caíram 20%. Isso quer dizer que a gente deve eliminar o Bitcoin do portfólio, deixar fora do portfólio? Olha, na realidade não. Esse escândalo apenas trouxe à tona de novo, aumentou o medo dos investidores, mostrou o risco que existe nas criptomoedas por ainda não serem ativos regulados, assim como ações, opções, esse tipo de ativo do mercado financeiro tradicional em nível mundo. Então, esse risco sempre existiu. As pessoas que investem através de corretoras de cripto, elas estão assumindo esse risco da corretora sumir com o dinheiro, da corretora ser hackeada, ou enfim, de acontecer qualquer questão nesse sentido, certo? Então, esse risco sempre existiu desde o início lá do Bitcoin. Então, é uma carteira virtual, é uma corretora virtual que, na maioria das vezes, não é regulada pelos agentes de mercado no mundo inteiro, então a SEC nos Estados Unidos, a CVM aqui no Brasil. Então, o risco que já existia. Ele só, nesses momentos assim, que surge uma notícia, que acontece uma questão nesse sentido, o risco acaba se mostrando maior do que as pessoas geralmente acreditavam. E aí os gestores ficam com mais receio, os investidores ficam com mais receio e acaba desvalorizando muito a moeda. Aqui, os nossos clientes da Musa, aqueles que têm um perfil mais arrojado, eles têm exposição em Bitcoin e eles continuam tendo e provavelmente vão continuar tendo. A gente não vai mudar isso por conta desse fato que aconteceu. A questão é, ninguém pode ter uma exposição muito grande nesse tipo de ativo, certo? Aqui, para você ter uma ideia, a nossa maior exposição, né, o nosso cliente mais arrojado vai ter no máximo, tá? Na verdade, nenhum cliente hoje tem 2% em Bitcoin, mas vai ter no máximo 2%. E essa exposição, a gente fez ela baseada em um estudo do CFA, que é uma das instituições aí do mercado financeiro mais renomadas, né, do mercado financeiro, e que inclusive tem um vídeo aqui, certo? Vou botar aqui na tela o vídeo para vocês assistirem, se tiver interesse, né, de entender mais sobre essa tecnologia, o que é o Bitcoin, o que é DeFi, o que é blockchain. Né, eu gravei um vídeo sobre isso, pode voltar lá e assistir, mas enfim, em termos de alocação de ativos, a gente continua mais uma aposta, certo? A gente não considera muito bem
um investimento especificamente, um investimento fundamentado. A gente gosta de fazer análise fundamentalista de ações, criptomoedas, blockchain, e essa questão não tem como fazer uma análise muito fundamentada, mas uma análise em tese de investimento, a ideia daquilo ali. Então a gente acredita que essa exposição é interessante de ter. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, o seu portfólio tem que ser montado baseado no seu perfil de risco, nos seus objetivos, enfim, na sua pessoa. Então eu não estou vendo você, não conheço você, eu não posso recomendar investimento algum. Mas lógico, se quiser contar com o nosso trabalho, quiser ter uma montagem de portfólio baseado nos seus objetivos e perfil de risco, entre em contato aqui embaixo, pode acessar o nosso site que a gente vai entrar em contato com você. Uma alocação em Bitcoin, ela continua sendo interessante, continua sendo uma boa classe de ativo para se ter em portfólio, entendendo o risco, entendendo a necessidade de rebalanceamentos periódicos que esse ativo demanda, certo? Então, pelo menos a cada 3 meses. Essa queda que a gente está vendo no ano, ela não é a maior, né? A gente já viu quedas maiores em 2014 e em 2018. E uma questão interessante aqui, essa informação eu peguei da Bitwise, que é uma gestora focada em criptomoedas lá dos Estados Unidos, que mostrou que o Bitcoin especificamente, a gente pode usar o Bitcoin como proxy das criptomoedas em geral, já é o 3º ano de queda alta, queda exacerbada do preço do ativo, certo? Ela teve uma grande queda em 2014, quando caiu mais de 70%, em 2018, quando caiu mais de 50%, e agora em 2022, enquanto cai mais de 60%. O que aconteceu depois dessas quedas? Eu vou colocar a tabela aqui no gráfico. No estudo deles, eles mostraram que nos 3 anos subsequentes, essas grandes quedas de 2014 e 2018, o Bitcoin teve 3 anos de virtuosidade, né? De bons retornos, enfim, retornos relevantes aí para a carteira dos investidores, e por isso a gente continua acreditando que é uma boa aposta, certo? Que é interessante ter essa alocação, lógico, numa exposição muito pequena do portfólio, 1%, 2%, enfim, mais do que isso é assumir risco demais. Então a gente está vivendo aí um dos piores anos, né, do Bitcoin, mas, por outro lado, existe a possibilidade, né, a probabilidade de ter uma recuperação nos próximos 3, 5 anos, certo? Então, isso é bem interessante de se ter em mente. Lembrando que no estudo do CFA, eu recomendo que você assista o nosso vídeo, ele mostra que em janelas de 5 anos, em todas as janelas até a data daquele estudo, janelas de 5 anos no caso, em 100% das vezes o Bitcoin ele conseguiu agregar valor a uma carteira de investimentos em janelas de 5 anos, né, pessoal? É um investimento para longo prazo. Não é um investimento, na verdade, nenhum investimento em renda variável deve ser considerado para curto prazo, deve ser feito com um viés especulativo, sim, um viés de longo prazo, que é o ideal para esse tipo de ativo. Então, em geral, Bitcoin caiu muito, criptomoedas caíram muito, continuam caindo. Lembrando que a gente está vivendo uma guerra lá fora, a gente está vivendo uma recessão na Europa, alta inflação nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, escalada de juros nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então, nesses momentos, a renda variável, e não só as criptomoedas, como as ações, o ouro, as moedas em geral, tirando o dólar, elas acabam se desvalorizando muito, elas acabam sofrendo bastante por conta da aversão ao risco dos investidores. O Bitcoin não foi diferente, o Bitcoin caiu também, foi penalizado por conta desse cenário macro. Mas a gente acredita que dê para manter esse portfólio em carteira, dê para fazer rebalanceamentos, né, periódicos ali, como mostra aquela cartilha, aquele estudo do CFA, e então manter no seu portfólio, baseado no seu perfil, baseado nos seus objetivos. Tá certo, pessoal? Então, esse era o assunto do vídeo de hoje, espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou com alguma dúvida, quiser falar quanto você tem no portfólio em Bitcoin, pode comentar aqui embaixo, né, ou em criptomoedas especificamente. Se tiver alguma dúvida, alguma questão também que não tenha ficado clara, pode comentar aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com você. Tá certo, pessoal? Até a próxima!